Vamos pegar nossas Bíblias, amados, e vamos abrir na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós estamos já há algum tempo estudando esse livro e já estamos no capítulo 3, né? Então hoje eu quero ler com vocês o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, novamente a mesma porção que lemos a semana passada, e para nós podermos prosseguir. Diz assim o texto: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Semana passada, nós começamos a falar sobre esse texto e nós enfatizamos a revelação do mistério, né? Nós demonstramos que quando o apóstolo Paulo fala sobre Cristo, no capítulo 3, versículo 4, ele fala, pelo que podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Nós vimos que esse mistério, o mistério oculto dos séculos e das gerações, ele diz respeito, primeiramente, à própria pessoa de Cristo, o Deus que haveria de se fazer homem, se fazer carne, para efetuar a obra de redenção, não é? E nisso consiste o mistério, o Deus oculto na carne, o Deus oculto no tabernáculo humano, de modo então que é necessário que haja uma revelação da parte de Deus. Do contrário, nenhuma pessoa, por mais sábia que seja, nenhum dos poderosos desse mundo, nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 2, teria como ter esse discernimento desse mistério. Um mistério que nenhum dos antepassados, no caso, nenhuma pessoa que viveu antes de Cristo, discerniu, compreendeu ou vislumbrou. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o contexto de 1 Coríntios capítulo 2, aquilo que Deus tem preparado, é uma referência ao próprio Cristo, enquanto a salvação para a humanidade, né? Entretanto, hoje nós vamos verificar que esse mistério, ele se estende também, enquanto mistério, em relação à obra de Cristo. Não somente em relação à pessoa do Cristo de Deus, mas também em relação à obra que ele realizou, né? Está no capítulo 3, versículo 5, só para nós tomarmos aqui, quando diz, o qual em outras gerações
não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ou seja, o mistério acerca do alcance da salvação de Deus. Quando se fala de salvação, infelizmente nós acabamos tropeçando num problema do dogma cristão, né? Quando eu digo dogma cristão, nem quero me referir a cristão no sentido próprio da palavra, mas nós tropeçamos no dogma do cristianismo. O cristianismo, sobretudo, na linha reformada, né? E na linha evangelicalista, que é essa linha pentecostal, neopentecostal, porque ambas as linhas, essas duas linhas, elas têm uma visão muito reducionista acerca da obra de salvação. Os calvinistas, ou melhor, os reformados, né, visão calvinista, tem a ideia da salvação eterna somente para os eleitos. Ou seja, quem foi eleito, está eleito, né? Está salvo. A despeito, inclusive, de qualquer outra coisa. Independe do próprio homem. Se é eleito, estará salvo, segundo a visão calvinista. Na visão arminiana, difere um pouco, mas também é reducionista, porque a salvação ela é oferecida à humanidade, aceita quem quiser, segundo essa visão, e aqueles que supostamente aceitam a pregação, aquele dogma, a anunciação da morte e da ressurreição de Cristo, desde que se enquadre dentro de um sistema de doutrina, dizem os pentecostais e neopentecostais, estariam salvos. Por que estariam? Porque é possível, segundo essa visão, que eles percam eventualmente a salvação. Não é? Então, enquanto a linha reformada calvinista tem a ideia de que Deus escolhe a quem Ele salva e ponto final, e independe de qualquer coisa, a salvação ela vai ser realizada de um jeito ou de outro, não acontece o que acontecer, vai ser salvo. O arminiano é a ideia de que é salvo quem quiser e até quando quiser. De modo que esses dois sistemas, eles têm um sistema de textos muito grandes, né? O cabedal de versículos bíblicos é um arranjo. É possível você criar qualquer doutrina e qualquer dogma a partir de um arranjo de textos bíblicos. Já houve quem dissesse para mim, inclusive, numa dada situação, eu tentando convencer a pessoa de alguma coisa, a pessoa falou assim: irmão Alexandre, a Bíblia tem versículo para qualquer coisa, para tudo se tem versículo. E na hora eu não concordei muito, né? Mas depois, com o tempo, eu vi que aquela pessoa falou uma coisa muito certa. Você consegue sustentar qualquer teoria a partir de você ficar pensando da Bíblia, versículos bíblicos, e aí você, uma vez que pega um versículo isolado, com outro texto isolado, com mais outro isolado, você faz com que eles digam o que você quer que eles digam, porque a ideia que se dá de um versículo isolado pode ser aquela que você quer que seja. Por isso que já houve quem dissesse, inclusive na própria história, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Quer dizer, esse é o mesmo pensamento, é o mesmo princípio. E não é sem razão também, que por causa dessa hermenêutica vazia, né, que se funda num terreno muito arenoso, de você fazer tomar um conjunto de textos para forjar uma doutrina, é que muitas pessoas acabam descrendo da própria Bíblia, porque ela se torna uma confusão só. Porque aí você vai observar, e a prova do que nós estamos falando, na verdade, é que cada denominação tem o seu próprio arranjo, e, portanto, a sua própria compreensão. E todos acham que estão certos, porque todos têm uma perspectiva de leitura. Todos têm os seus textos e a sua perspectiva. Então, é preciso que nós olhemos a Bíblia como um todo e não somente pensando uma parte ou outra,
De modo então que o assunto salvação se torna um grande problema a partir dessas duas visões que eu apresentei para os irmãos, quando a Bíblia fala de uma salvação muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais forte. Eu não tenho tempo agora de discorrer com os irmãos, mas apenas para os irmãos terem a ciência e eventualmente em casa poderem estudar um pouco mais, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo desenvolve uma grande argumentação em torno do problema da questão da salvação e do problema da desintegração do homem de Deus. Ou seja, Paulo diz que o primeiro homem, Adão, ele se desintegra de Deus na sua consciência, ou seja, ele como uma parte do cosmos, o homem enquanto uma pequena parte, e em si mesmo até insignificante, mas que ganha significado no todo da criação, quando ele adquire uma falsa consciência, um falso entendimento de que ele pode ser sem Deus, que então no coração e na consciência ele se afasta de Deus, ele quer ser algo à parte do todo, é o que o cristianismo chama de queda do homem, não é? Quando isso acontece, então Paulo vai dizer, toda a humanidade em Adão sofre esse problema, se torna partícipe dessa desintegração do coração humano de Deus. E a prova de que Paulo fala nesse aspecto com bastante precisão é o fato de que a história da humanidade está aí para mostrar que todos os homens, quando nascem, a tendência natural é que todos, sem nenhuma exceção no tempo e no espaço, que tal pessoa ela venha a manifestar o problema de uma consciência caída, que é uma consciência coletiva. Agora, aí Paulo argumenta no capítulo 5 de Romanos, a partir do 12, que se em Adão toda a humanidade tem esse problema da desintegração, sofre esse mesmo problema, aí Paulo diz assim, e com a redenção de Cristo, como seria? Então ele passa a comparar Adão e Cristo. Quando ele compara Adão e Cristo, ele mostra que a obra de redenção de Cristo, no sentido não propriamente da morte de Cristo, quando eu falo da obra de redenção, no sentido próprio da vida de Cristo. Ou seja, Paulo diz que a incursão do verbo no mundo enquanto homem, quando ele se encarna como homem, ele vive uma vida sem pecado, uma vida impoluta, uma vida totalmente imaculada. É dito que agora, neste homem que é totalmente aprovado por Deus, lógico, esse homem passa pelo Calvário, evidentemente, passa pela morte, passa pela ressurreição, mas a obra de redenção não se esgota, nem se restringe ao momento do Calvário, mas a salvação se constrói a partir de todo o caminho que Cristo constrói na sua encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, entronização e exaltação. Então, quando Paulo compara, ele diz que muito maior é o benefício da redenção que o prejuízo da desintegração do homem. Paulo diz que em muito maior proporção é o alcance e é o poder da salvação do que da desintegração do homem, porque é o problema do pecado. Ou seja, imagine só que um homem, Adão, causasse tamanha desgraça no universo, e vindo então o Cristo de Deus se encarnando, passando por todo o processo, alcançasse uma redenção mínima. Porque segundo os calvinistas é mínima a redenção. Eu acho que eles nunca pararam para pensar esse aspecto da quantidade. Nunca pararam para fazer as contas, mas, poxa, como eles entendem que o Evangelho se esgota tão somente nessa era da graça, conforme se entende dispensacionalmente, embora eles não tenham tal visão dispensacional, mas entende que o Evangelho alcança somente os eleitos nesse período da morte de Cristo e ressurreição para cá, e esse Evangelho que não alcançou ainda, até hoje, o mundo inteiro, e nem teria como alcançar, porque ainda existem centenas e centenas e milhares de tribos desconhecidas, cujas línguas não são conhecidas, línguas ágrafas, pessoas que não têm acesso à internet, ao mundo civilizado.
Então, a redenção seria, nesse sentido, uma coisa muito ridícula, né? Uma coisa horrível. Imagina só, 6 pessoas na eternidade com Jesus, todos felizes, e a humanidade inteira desgraçada. E o pior, né? Como eles entendem, num fogaréu que não apaga nunca. Eles não somente reduzem o alcance, o poder da redenção, como eles dimensionam, né, continentalmente, sei lá, universalmente, dá uma proporção descomunal à condenação. Parece que são os pregadores da condenação. Não é possível, com requinte de crueldade. E a mesma coisa se diz também dos demais, né, que entendem que a salvação é para aqueles que querem, e hoje em dia ninguém está querendo mais salvação. A pessoa está querendo outras coisas, né? Hoje em dia ninguém quer saber de salvação. Quer saber de ganhar dinheiro, de não pegar a Covid, né? Mas o restante, até para quem está na igreja, não está bem atrás de salvação. Você está aqui atrás de salvação, a pergunta. Não estou falando de vocês aqui, porque vocês aqui não teriam outro motivo para estar aqui. Porque nós não oferecemos nada além da palavra da salvação. Então, eu acredito que vocês estejam aqui por causa da palavra da salvação. Mas, no geral, quando a igreja está oferecendo cargo, oferecendo cargo político, oferecendo tanta coisa, cura do corpo, riquezas, casamento, enfim, todas essas coisas. De todo modo, Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz que muito maior é o dom da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é isso que Paulo traz aqui em Efésios capítulo 3, num outro aspecto, mas o sentido é o mesmo, quando ele diz desse mistério, e o versículo 6 diz, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quando Paulo disse essas palavras aqui, naquele tempo, quando ele escreveu essa carta, primeiro século, certamente ele estava tratando com um problema muito difícil de ser tratado, porque ele estava indo de encontro a uma visão prevalecente, ou pelo menos a um entendimento, não a uma visão propriamente, mas a um entendimento que prevalecia, que era a ideia dos judeus enquanto povo escolhido, enquanto o povo que foi escolhido em Abraão, que trazia o selo, o sinal da circuncisão, um sinal externo de que somente eles eram o povo escolhido de Deus. Paulo já disse aqui no capítulo 2, capítulo anterior de Efésios, como que esse mistério, ele fala, conforme há pouco eu escrevi resumidamente, ele fala de como a cruz é um magnetismo de atração dos que estavam longe, dos que estão perto, todos para Cristo. Ou seja, Paulo demonstra que a salvação ela é atemporal, é uma salvação inclusiva, é uma salvação que não está destinada a nenhum povo especial. Quando Cristo vem ao mundo, ele vem para salvar a humanidade, que em termos bíblicos e históricos se categoriza como judeus e gentios. Interessante que é próprio das religiões, da maioria delas pelo menos, ter um espírito faccioso. Toda religião ela tem aquela ideia de querer trazer para si, para a sua ideia, para o seu caminho, para as suas virtudes, para os seus preceitos, como que dissesse, né? Como que cada denominação, cada grupo, cada religião quisesse ser a portadora da verdade, a portadora absoluta da salvação, como quem quisesse ser a própria religião a porta de acesso da salvação. E assim foi com os judeus, e não pouco diferente com o cristianismo, sobretudo com o cristianismo, muito mais faccioso, porque o judaísmo entendia que o povo judeu estava dentro dessa salvação messiânica, ao passo que o cristianismo,
Ele entende que todas as religiões estão fora, todos os povos que não fazem parte desse entendimento religioso, além de estarem fora, agora, dentro do próprio cristianismo, há os grupos facciosos que se excluem uns aos outros mutuamente. Ou seja, o judaísmo, pelo menos entendia que foi judeu, estava dentro daquela aliança de redenção ou de salvação por meio do Messias. Ao passo que o cristianismo não. Tem o grupo cristão, ou dentro do cristianismo, que diz que os demais grupos não vão. Só aquele grupinho. Ou seja, reduz mais ainda. É o caso das grandes denominações, sobretudo aquelas denominações mais radicais, Adventistas do Sétimo Dia, os TJs, Congregação Cristã no Brasil e outras tantas, né? Assembleia de Deus, um tempo já foi assim, hoje está mais aberta do que antes. Deus e amor, casa da bênção, tudo muito aquele rigor, aquele asceticismo, de modo que quem não cumpria, segundo eles, esses requisitos que eles pensavam ser o caminho da santificação, da salvação, estaria fora. E no caso eles acabam condenando o grupo denominacional que não compartilha daquele entendimento. De todo modo, quando Paulo então ele fala que a participação dos gentios nesse plano de salvação consistia no mistério, ele diz que outrora, antes dessa revelação chegar aos apóstolos e profetas, ninguém podia discernir. Ou seja, era algo que não estava ainda claro para nenhuma pessoa, nem mesmo os profetas podiam vislumbrar o poder da salvação e, sobretudo, como que está dito, o alcance dessa salvação. Imaginar que os gentios são coparticipantes. Então imagine no Antigo Testamento, imagine o povo de Israel, a tribo de Judá, as demais tribos, o próprio Moisés. Imagine só eles tendo naquele tempo a ideia de que todos os gentios são participantes, estão incluídos no plano de salvação. Como que eles seriam totalmente quebrados de qualquer orgulho, de qualquer presunção, de qualquer pretensão. Então esse mistério se revela sobretudo no ministério de Paulo, demonstrando que os gentios também participam das mesmas promessas, é alvo da mesma obra de redenção por meio de Cristo. Interessante que no capítulo 10 do livro de João, o Evangelho de João, naquele episódio, quando Cristo cura o cego de nascença, e em seguida Cristo conversa ali, tem um debate com os judeus acerca da cura do cego, e depois o cego agora curado também aparece, Cristo fala com o cego. Cristo então ele apresenta ali uma metáfora muito interessante. Ele diz assim que o judaísmo ali, aquela religião judaica, naqueles moldes, né, do templo, as festas, os sacerdotes, os sacrifícios, ele fala que aquilo ali era como se fosse um curral de ovelhas. Ele compara a religião judaica como se fosse um aprisco. Aprisco é uma palavra bonita para se referir a um curral de ovelhas, né? Em que ele diz que o Cristo, ele fala, eu sou a porta, quem entra por mim achará, será salvo, né? E aquele que entra e sai achará as pastagens dos campos verdejantes. Ou seja, poucos pararam para pensar sobre essa parábola de Cristo, que ele fala de um curral, de um aprisco, em que as ovelhas dele estão ali guardadas, e que ele, enquanto bom pastor, ele vem a esse aprisco, não para apacentar dentro do aprisco as suas ovelhas, mas ele vem para chamá-las para fora. É como que dissesse, as minhas ovelhas estão dentro desse aprisco, desse curral, ou seja, estão guardados pela religião judaica, estão guardadas pelo aio da lei, provisoriamente, até que eu, enquanto bom pastor, venha para tirar minhas ovelhas desse aprisco e levá-las para o descanso e o prazer dos pastos verdejantes. Ou seja, Cristo reconhece na lei,
reconhece na religião judaica, na aplicação da lei e dos profetas para aquele povo, como sendo um período transitório e necessário para que então ele pudesse, no tempo determinado, tirar dali as suas ovelhas. Nisso chegamos a um primeiro entendimento muito necessário. É que a salvação não está propriamente na religião. No caso da religião judaica. A religião judaica era apenas um mecanismo meramente humano, porém usado por Deus para guardar as suas ovelhas, para preservar as suas ovelhas. Ou seja, nunca foi interesse de Deus que houvesse nenhuma religião. Deus nunca criou nenhuma religião, muito menos o cristianismo foi criado por Jesus, ou por qualquer que seja o Espírito Santo, por Deus, nem pelos apóstolos. O cristianismo foi algo que surgiu bem depois da era apostólica, já no 4º século, por Constantino, né? De todo modo, Jesus reconhece que o aprisco da religião judaica foi importante dentro do processo histórico, no sentido de que as ovelhas de Cristo estavam ali guardadas, mas aguardando o momento de elas saírem de lá. Como eu disse, a salvação não está no aprisco. O aprisco não é quem salva eternamente as ovelhas. O aprisco serviu por um determinado momento, ou tempo, para guardar as ovelhas, até o momento em que o bom pastor viesse tirar de lá as suas ovelhas. Por isso Cristo vai dizer: eu sou a porta do aprisco. Ou seja, o Cristo é a razão daquela religião. A religião se instaura em nome do Messias, não exatamente em nome de Jesus, porque naquele momento, falando do judaísmo, enquanto religião, não se tinha ideia de Jesus, mas ideia do Messias, do Cristo vindouro, do Messias prometido. Ele diz: eu sou a porta. Ou seja, essa estrutura religiosa, ela se organizou a partir da promessa do Messias, a partir da promessa de redenção. Então, todos que entraram para esse curral da religião, entraram nesse sentido. Tanto é que ele vai dizer que havia quem tivesse entrado no aprisco, mas não pela porta. Fala sobre o salteador. É aquele cujo propósito que o fez entrar não foi o Messias, não foi a promessa, mas entrou por interesses próprios e particulares. Como em todo curral tem aqueles que saltam o muro, né? Que pulam, que não entram pela porta. O cristianismo, as igrejas do cristianismo, também muitos entram, são currais também, assim como o judaísmo, né? As pessoas entram nessa religião evangélica por causa da palavra da salvação, por causa do Messias, mas há aqueles que saltam o muro. Saltar o muro é entrar para esse regime desta religião, mas que não tenha o propósito, o motivo que o fez ingressar não foi o Messias, não foi o Cristo, não foi o Evangelho, não foi a salvação. Tanto é que Cristo diz, quando ele fala acerca de si mesmo, ele fala: eu sou a porta. Quem entra por mim, pela porta, será salvo. Ou seja, a salvação está pela porta, que é o Cristo, e não o curral. E ele diz: entrará e sairá. Ora, se entrar, implica entrar para o curral, que seria, conforme muitos pensam, a garantia de estar dentro e, portanto, estar salvo. Não é assim a ideia? Você tem que entrar para o curral e lá permanecer. Se você sair, você perde a salvação. Essa não é a ideia? Sim ou não? Então, por que Cristo diz: entrará e sairá? Ou seja, a mesma porta pela qual se entra é a porta pela qual se sai. A mesma motivação que leva alguém, uma pessoa não iniciada, não clarificada, sem compreensão da verdade, que foi ganha talvez por um prosélito ou outro e acabou entrando num determinado curral, ela entra por causa de Cristo. Quando ela entra por causa de Cristo, ela encontra em Cristo salvação. Mas agora, pelo mesmo Cristo é que ela de lá ela sai, porque mais cedo ou mais tarde
o bom pastor chama as suas ovelhas para saírem de todo o cativeiro religioso, de todas as amarras religiosas, de todos os dogmas humanos, de todos os sofismas, de todo o engano, porque o engano não se apresenta somente como maldade declarada, mas também tem muita maldade velada, né? Tem muita coisa perversa que se apresenta na religião como coisa santa, como coisa pura, mas que não é de fato dessa maneira. Então, a ovelha agora deve sair para encontrar nos espaços verdejantes a liberdade da salvação em Cristo. Mas alguém pergunta, pastor, e qual a relação com o texto de Efésios capítulo 3? É que quando Cristo está acabando de falar ali aos judeus acerca das suas ovelhas que estavam naquele aprisco e que ele viera chamá-las para de lá sair, ele conclui dizendo: eu ainda tenho muitas outras ovelhas que não são deste aprisco, e que a mim convém conduzi-las, de sorte que no final, disse Jesus, haverá um só rebanho. Ele não diz um só curral, ele diz haverá um só rebanho e um só pastor na liberdade desses pastos verdejantes. Então, olha como Cristo ele foi ali tão agudo, tão certeiro, e a mente de Cristo jamais presa a nenhum sistema, pelo contrário, ele veio trazer salvação, libertação para o homem escravo. Ele diz: olha, não pensem vocês que as minhas ovelhas são somente estas aqui dos judeus. Ou seja, as ovelhas de Cristo estão no mundo inteiro. Há um texto bíblico, não sei se eu vou encontrar agora, mas de repente eu encontro. Vê na sua Bíblia em Salmo de número 100. Todos encontraram? Olha o que diz o texto: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todas as nações. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Veja que é dito, é um convite, né? Para que todas as terras adorem ao Senhor, porque todas as terras são um rebanho do pastoreio do bom pastor. Ou seja, há uma verdade que estivera oculta por muito tempo, e que infelizmente até os dias de hoje continua oculta, de que a salvação de Deus, esse plano de redenção, inclui ovelhas e pessoas de diversos lugares, de diversos setores e, sobretudo, de diversos apriscos. Me recordo agora, quando eu lia um livro, o livro A Cabana. Desculpe me colocar um exemplo que não esteja na Bíblia, mas muito significativo, mas que dizia o seguinte: num dado momento, me parece, num diálogo entre o Espírito Santo e Max, que seja, é dito, ele perguntou assim, então, não, era entre ele e Jesus, era ele e Jesus conversando. Aí ele, num ar de espanto, pergunta para Jesus assim: então com isso o Senhor quer dizer que todos os caminhos levam a Deus? Que é muita gente pensa que todos os caminhos levam a Deus, né? E outros pensam que não, né? Só esse caminho nosso leva a Deus, nenhum outro leva a Deus. E a resposta de Cristo teria sido tão interessante, que ele diz: não, nenhum caminho leva a Deus, mas eu encontro minhas ovelhas em todos os caminhos, não é? Ou seja, quantos caminhos o homem criar, seja ele qual for, jamais poderá levar o homem a Deus. Os caminhos que os homens criam são a sua torre de Babel, é a sua vã tentativa de querer achar que consegue alcançar o Cristo de Deus. Lembra quando o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 10? Não diga em seu coração quem subirá aos céus para trazer do alto a Cristo. Então, o homem não consegue alcançar essa salvação por si mesmo, mas Cristo encontra o homem, porque é Ele quem vai ao aprisco, a todos os apriscos, chamar de lá as suas ovelhas. E essa verdade é uma verdade, não é apenas uma interpretação equivocada
de um versículo que nós lemos de Efésios capítulo 3, citando depois João capítulo 10. Mas há toda uma argumentação exegética feita na própria Escritura em Hebreus capítulo 7. Eu não vou ler todo o texto, mas vou citar para os irmãos compreenderem como que o plano de redenção, como que esse mistério que estiver oculto, e que para muitos continuou oculto, mas como que esse mistério fala de um Deus grande, de um Deus amoroso, de um Deus inclusivo, de um Deus que redime a sua criação como um todo, e não é um Deus seletivo que faz acepção de pessoas, né? O texto de Hebreus capítulo 7, vou abrir aqui minha Bíblia, vou citar apenas alguns pontos, né? Você pode verificar na sua Bíblia. Eu vou ler esse trecho com os irmãos. Quando diz assim, capítulo 7 de Hebreus, versículo 1: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogias, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Esse texto, queridos, é como que uma chave que abre o discernimento acerca desse tema, salvação de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando leem esse texto, eles só se preocupam com uma coisa, e eles sempre têm uma mesma e única pergunta: que esse texto está falando que devemos ou não dar o dízimo. É um texto que é usado para falar de dízimo. Alguns, para defender a prática do dízimo no Novo Testamento, usa esse texto. Outros, para defender que não se deve praticar, também usa o mesmo texto. Interessante que a única coisa de que esse texto não fala é sobre dízimo, mas é tudo o que a pessoa quer saber. Irmãos, eu não sei quantas vezes eu terei que falar isso para vocês e insistir nisso, que nós não devemos tomar a Bíblia por curiosidade. As pessoas me mandam mensagem diariamente, eu vou falar novamente, quem sabe alguém esteja vendo agora em casa, aí, e entenda o que eu quero dizer. As pessoas me ligam, mandam mensagem, querendo saber: pastor, me diga uma coisa, qual vai ser ali a região da Judeia, onde Cristo vai descer exatamente na sua segunda vinda? Você entende? Aí eu, para sondar o discernimento e a intenção, eu falo: é no Monte das Oliveiras, exatamente no monte, conforme Zacarias capítulo 14. Pessoal, que bom, muito obrigado. Aí eu pergunto: e agora você está satisfeito? Menos um problema na sua vida? Você já sabe onde é exatamente o local? Ou seja, as pessoas perguntam porque elas querem satisfazer uma curiosidade vazia, destituída de significado. Os meus vídeos que mais têm acesso na internet é o vídeo sobre o dízimo e também os vídeos de escatologia. As mensagens mais fortes e profundas que nos interessam têm 200 visualizações, 1000. A identidade da besta, né?
Então as pessoas vêm a esse texto e ficam aqui querendo encontrar se tem que dar ou não dízimo. E a maior alegria para alguém que consegue entender alguma coisa sobre dízimo é a pessoa descobriu a verdade. Ela fala, descobri a verdade. Qual é a verdade? Não preciso mais dar o dízimo. Um dia desse teve alguém que comentou no chat aí do ministério, né? Eu estava pregando, alguém comentou no chat, depois em casa eu vi, né? Essa igreja viu a verdade, né? Entendeu que não se deve dar o dízimo. Como se dar dízimo ou não dar dízimo fosse a verdade. Talvez faça parte de alguma estrutura, de um entendimento, mas a verdade é algo muito maior do que essas coisas pequenas. Não que não tenha a sua importância, o seu lugar, mas que nós precisamos buscar as coisas perfeitas, as coisas que causam mudança dentro de nós. Quando o escritor aos Hebreus falou essas palavras do capítulo 7, ele está tratando, se você verificar, desde o capítulo 5, sobre a base do sacerdócio de Cristo. Ou seja, Cristo ele se assenta num trono de sacerdócio, cuja raiz é chamado o ministério sacerdotal de Melquisedeque. Eu me pergunto assim, pastor, mas e qual é a relevância disso? Qual o significado disso? Por que entender o ministério de Cristo é de Melquisedeque? Bem, isso começa lá atrás, quando nós entendemos que quando Deus chama Abraão, presta atenção, Abraão é chamado para constituir um povo, uma nação. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, não é essa a sequência? A gradação do nascimento da nação de Israel. Desses 12 filhos, um deles é Levi. E essa tribo, portanto, de Levi, recebe, segundo a economia veterotestamentária, o sacerdócio na casa de Arão. Então, a tribo de Levi, ela é portadora de um sacerdócio chamado sacerdócio levítico. Levítico vem de Levi. E esse sacerdócio, então, que se subdividia em 3 casas, uma delas era a casa de Arão, que era responsável por oferecer diariamente e anualmente os sacrifícios no templo. Portanto, o sacerdócio, ele está intimamente ligado à questão da salvação do homem. Então, o sacerdócio levítico, eles desenvolviam um ministério representativo. Ou seja, aqueles animais que morriam, que era imolado no templo diariamente, era apenas uma figura, era apenas uma ideia, era apenas uma sombra de uma realidade futura. Ocorre que os judeus, por causa do espírito faccioso, eles acabaram achando que eles eram então os detentores da salvação, uma vez que eles eram os detentores do sacerdócio levítico. Ou seja, se não passar pelo sacerdócio levítico, como pode o homem ter salvação se o sacerdócio é que define a salvação do homem? Então, o orgulho nacional e essa arrogância dessa religião judaica passava pela circuncisão, passava pelo sacerdócio levítico, né? Ou seja, eram as bases que faziam com que eles fossem pessoas orgulhosas e que considerassem que nem todos teriam acesso à salvação de Deus, senão aqueles que passassem ali pelo crivo do sacerdócio levítico e também da circuncisão. Mas de todo modo, veio o Cristo de Deus, e quando o Cristo veio, ele destruiu todas as barreiras, porque Jesus pregava, abraçava, conversava, anunciava o reino para todos os homens, para todos os pecadores, prostitutas, publicanos, para os próprios judeus, para os pagãos, para os samaritanos. Então não tinha barreira, não tinha fronteira. E isso é que incomodava muito o coração dos judeus, porque eles não conseguiam conceber essa ideia de uma redenção, de um reino que incluía todos. Isso ia de encontro a essa convicção dos judeus. O pior aconteceu quando depois de Cristo morreu e ressuscitou, agora Cristo diz, olha, aos apóstolos, que eles deveriam ir e pregar o evangelho ao mundo inteiro, a todas as nações, começando de Jerusalém,
Jerusalém se tornou apenas o ponto de partida, mas não a exclusividade do Evangelho. E então indo para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então imagine só como os judeus agora, aqueles mais ranzinhos, né? Aqueles mais ortodoxos, legalistas, né? Pensar, poxa, o que está acontecendo? E muitos judeus se convertendo a Cristo por meio da pregação do Evangelho. Então logo eles devem ter buscado desconstruir essa teologia cristã, esse entendimento cristão, a verdade do Evangelho. E muito provavelmente alguém deve ter colocado a seguinte ideia: veja, se vocês dizem que esse Jesus de vocês, que morreu, que vocês dizem que ele ressuscitou, vocês dizem que ele ascendeu aos céus, e vocês dizem que ele então foi constituído sumo sacerdote, ora, como pode ser isso? Eles encontraram nisso uma falha, uma suposta falha no Evangelho, porque eles disseram: como pode o Cristo de vocês ter se tornado sumo sacerdote, se ele, o Jesus, é da tribo de Judá, e da tribo de Judá não procede sacerdote? Acho que foi uma grande sacada que eles tiveram. Eu acredito que quem viu isso primeiro falou: eu tive uma revelação, encontrei aqui uma base bíblica para provar que o Cristo desses cristãos, ele é mentiroso, porque a própria lei não permitia que fosse estabelecido nenhum sacerdote, senão da tribo de Levi, e tinha que ser não somente da tribo de Levi, mas da casa de Arão, exclusivamente. Foi aí então que o escritor aos Hebreus escreve esse capítulo 7, para fazer uma demonstração que esses judeus, ou aquele que teve essa sacada, jamais imaginaria que poderia haver tal explicação. Ele falou assim: pense comigo, quando Deus chama Abraão para sair do meio das gentes, do meio dos gentios, do meio das nações. Abraão estava em Babel. Babel, ali surgem as nações, do ponto de vista bíblico da revelação. As nações surgem ali no capítulo 10 e 11. No 12, Deus já chama Abraão para sair do meio das nações, para ser constituído uma nação exclusiva para Deus. Abraão sai. A história é: Abraão viria no futuro a gerar Isaac, Isaac geraria Jacó, Jacó geraria os 12 filhos, dentre estes estaria Levi. Mas antes de Abraão gerar esses filhos, Abraão estava ainda enquanto semente, quando Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado cativo naquela batalha daqueles 5 reis. É dito então que Abraão foi buscar, resgatar o seu sobrinho Ló, lá desses reis, dessa batalha. Abraão, ele não tinha exército, ele foi apenas com 318, né? 318 homens, todos nascidos em casa, servos nascidos em casa, pelejar contra 5 nações, para chegar lá e enfrentar 5 nações, para trazer Ló de volta. É dito que ele foi e ele vence. Como ele venceu, não é dito. Se foi com uso de armas, se não foi, a Bíblia nada diz a esse respeito. Diz que ele vai e enfrenta os reis, e eles traz o seu sobrinho Ló, resgatado, e traz os despojos dessa batalha com ele. Traz riquezas desses reis consigo. Está vindo Abraão todo vitorioso, né? Talvez pensando: puxa, como pode? Com 318 homens eu vencer uma batalha contra 5 reis? Mas chega a ser estranho, quando então vem ao encontro de Abraão um sacerdote chamado Melquisedeque, e vem lhe servir pão e vinho. Quando Abraão vê Melquisedeque, chamado sacerdote do Deus Altíssimo, é dito que Abraão separa dos despojos a 10ª parte e entrega ao sacerdote Melquisedeque. E então Abraão, naquele momento, é abençoado por Melquisedeque. Esse é o contexto histórico em que acontece a ideia do dízimo. Mas não está ensinando que tem que dar dízimo e nem que não tem que dar dízimo. É só para explicar uma coisa:
Aí o argumento do capítulo 7 de Hebreus é o seguinte: pensa comigo, povo de Israel. Se vocês acham que a salvação é exclusiva, única dos judeus, porque aqui dentro vocês têm um sacerdócio de Levi, da casa de Arão, vocês acham que esse sacerdócio, ele é único e exclusivo de Deus? Que Deus não tem outro sacerdócio? Isso aqui é para quebrar, queridos, aquela ideia de que Deus só vai salvar alguém se você for lá pregar para Ele. Quantas vezes eu não ouvi pregadores dizendo que se você não for pregar o Evangelho, e aquela pessoa para quem você poderia pregar, se ela morrer sem ouvir o que você poderia falar, e portanto ela não aceitou a palavra porque você não pregou, aquela pessoa vai perecer, porque você não pregou. E Deus vai pedir conta do sangue dela das tuas mãos. Lógico, baseado num texto lá de Ezequiel, evidentemente, Ezequiel capítulo 18, né? Mas de um texto mal interpretado, certamente. O fato é que os judeus pensavam que o único sacerdócio de Deus era aquele de Levi. E o pior, Deus tem de fato um único sacerdócio, que não era aquele de Levi. Pastor, mas, peraí, não era? Se o sacerdócio de Levi não era de Deus, então, qual que era? Bem, a Bíblia fala de dois sacerdócios, o de Melquisedeque e o de Levi. Está aqui, nós acabamos de ler. Dois sacerdócios. Qual é o maior? Essa grande questão. Qual é que tem a primazia? Qual é que é o excelente? Aí ele vai demonstrar pela história de Abraão, dizendo que quando Abraão foi abençoado por Melquisedeque, Melquisedeque estava numa posição de superioridade sobre Abraão. Porque aí vem o argumento: o maior é quem abençoa o menor. O menor é abençoado. Portanto, Melquisedeque é maior do que Abraão. E se Melquisedeque é maior do que Abraão, ele também é maior do que Isaque, que é filho de Abraão. Então é maior também do que Jacó, que é filho de Isaque, filho de Abraão. E então Melquisedeque é maior também do que Levi, e maior do que Arão. No sentido de que Arão, Levi, Jacó, Isaque, todos estavam em Abraão naquele momento, e todos foram abençoados por Abraão, e portanto Melquisedeque, ou melhor, foram abençoados em Abraão, foram abençoados por Melquisedeque, e portanto estabelece a verdade: o ministério sacerdotal de Melquisedeque é infinitamente superior ao ministério sacerdotal de Levi. E o pior, ele começa a construir aqui uma certa ideia, como que ele perguntasse: e se vocês, quando vão ler a história, vocês vão encontrar a origem desse Melquisedeque? O que é dito sobre ele? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Quando diz isso, ele quer dizer, esse Melquisedeque, ele não tem nenhuma ligação com nenhuma família especial da terra, com nenhum clã especial da terra, com nenhuma nação da terra. Ele é de todos. E ele diz, sem princípio de dias e sem fim de existência. Ou seja, não é um sacerdócio local, tampouco um sacerdócio temporal, tampouco um sacerdócio nacional. O sacerdócio de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de existência, ele é eterno, ele é atemporal, ele é alocal, ele é universal. E, portanto, o ministério sacerdotal de Deus é aquele no qual o seu Filho encarnado, crucificado, morto, ressurreto, assunto aos céus, ele foi estabelecido sumo sacerdote nesta ordem. O que significa que a obra de redenção de Cristo, que é o seu ministério sacerdotal, não se limita ao tempo e ao espaço. O Cristo de Deus, desde sempre, em todos os lugares, esteve salvando
a todas as pessoas, a todos os homens. Ah, mas só que ninguém sabia dos judeus daquele tempo, e hoje tem lugares que ninguém sabe do Evangelho, porque não fomos pregar, porque Pedro não chegou lá, porque Paulo não chegou lá, porque o ministério tal não chegou lá. Não se preocupe, porque a obra de salvação, ela pertence a Deus, e não ao homem. E não ao homem. Pastor, então, o sacerdócio de Levi, ou Levítico, se não era de Deus, porque o de Deus é o de Melquisedeque, você não pode nem confundir um com o outro, dizendo que esse representava aquele, porque se assentam em bases distintas, são colocados em oposição. Só se pode dizer que o ministério de Levi, o ministério sacerdotal levítico, ele era uma representação do sacerdote, ou do sacerdócio que não está preso. Ele, o de Levi, era levítico, era de Levi, era judaico, era hebraico, era local, mas era como que uma miniatura para aquele tempo e para aquele povo desse sacerdócio maior. E aí vem a pergunta: quantos sacerdócios não existem que representam para aquele povo, para aquele lugar, para aquela ocasião, esse grande sacerdócio? Já pensaram nisso? Ou será que vocês acham que Deus, ele para salvar a humanidade, ou que sejam as humanidades, ele está preso ao povo de Israel e preso à igreja evangélica? Já imaginou se Deus estivesse dependendo da igreja evangélica para salvar alguém? Cara, eu acho engraçado. Imagina, estivesse dependendo dessa cambada toda aí de gente que só quer saber de ganhar dinheiro, saber de política. Já imaginaram? Que situação? Então, quando Paulo fala do mistério, ele diz: a saber que os gentios são herdeiros, são coparticipantes das promessas. Ele fala isso fiado nesse sacerdócio eterno de Cristo. Por isso que vai dizer, lá no livro de Pedro, capítulo 1, versículo 11, vamos abrir, para os irmãos verificarem esse texto. Um texto muito interessante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas, então os profetas aqui é uma referência aos profetas do Antigo Testamento, não é? Que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente. Os profetas indagaram, os profetas inquiriram, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então veja claramente como que nos profetas do Antigo Testamento já agia o Espírito de Cristo, o que mostra que o Espírito de Cristo não tem relação direta com o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus acontece no tempo e no espaço, mas o Cristo de Deus há muito tempo já estava agindo. Versículo 12: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então veja que o Espírito de Cristo já agia desde sempre, e esse Espírito de Cristo é que está agindo para a salvação de todos os homens, para a salvação dos gentios. Volta agora para o capítulo 3 de Efésios, e veja que coisa gloriosa, como que Paulo apresenta aqui as razões desse mistério revelado. Capítulo 3 de Efésios, ele diz assim no versículo 6, a saber,
que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho quer dizer, o Evangelho é quem inclui todas as pessoas nessas promessas. Porque os judeus poderiam argumentar: olha, mas a aliança foi feita conosco. Nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separado. Deus fez um acordo conosco, com o povo de Israel, a aliança, as promessas, tudo foi feito com o povo de Israel. Como é que esses gentios teriam acesso a essas promessas, se eles não fazem parte da aliança? Paulo diz: por meio do Evangelho. Ou seja, o Evangelho vem anunciar que antes de haver aliança de Deus e o povo de Israel, os gentios já estavam inclusos, mas ninguém sabia disso porque isso era um mistério. Então o Evangelho vem trazer a revelação de que Deus nunca fez um projeto de salvação para um povo exclusivo, para uma nação exclusiva, para um lado da terra, para um hemisfério exclusivo. Continuando, ele diz assim, versículo 7, do qual fui constituído ministro, ou seja, fui constituído ministro do Evangelho, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar, preste atenção, qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, ele diz que a ele, o apóstolo Paulo, foi dada essa graça de anunciar essa verdade que até então ninguém sabia, essa inclusão dos gentios, falar que o ministério de Cristo alcança a todos, não apenas a alguns, e que agora é dito que esses que são salvos, que não passam pela linhagem do povo de Israel, que não estão ali por motivo da aliança com Israel, mas por causa do Evangelho, esses constituem a igreja. De modo que agora é dito que todos os salvos, essa pluralidade de salvos, esses muitos salvos que chegaram a Cristo, pelos meios que o próprio Cristo, o Cristo de Deus, o Espírito de Cristo, proveu em cada situação, em cada lugar, porque nós não sabemos esses meios. Nós conhecemos os meios que nós conhecemos em razão do nosso tempo, não é? Ou seja, você sabe como o Evangelho tem sido anunciado para você aqui no Brasil, não sabe? Como que chegou? Você pode até construir a história da igreja. Agora, como pode pessoas saberem do Cristo de Deus, do Evangelho de Deus, minimamente para a salvação, em lugares onde Paulo nunca chegou, onde nenhuma igreja evangélica chegou, onde nem Abraão nem Moisés chegou? Quais foram os meios? Eu desconheço todos eles. Eu não posso citar nenhum especificamente, nem posso corroborar este ou aquele, mas eu posso falar claramente que Deus tem os seus meios. Tem até um livro chamado Fator Melquisedeque, se vocês puderem ler, seria bom que vocês lessem. É um irmão cristão que, a partir desse entendimento de Hebreus capítulo 7 e de Gênesis capítulo 14, ele procura demonstrar em várias civilizações como que em lugares onde o Evangelho nunca chegou a ser pregado no sentido histórico, mas que quando esse missionário chega a essas terras, ele encontrou os sinais do Evangelho evidentes na língua, na cultura, na educação, sem que antes chegasse alguém para falar de Jesus naquele lugar. O livro chama-se Fator Melquisedeque. Vocês encontram ele facilmente, disponível e gratuitamente, inclusive, em PDF na internet. Bem, de todo modo, Paulo diz que, imagine só, naquele grande dia, todos os salvos,
Inclusive a linguagem do Apocalipse é uma linguagem tremenda, porque ele sempre coloca, o Apocalipse sempre coloca tribos, povos, nações e línguas. Pessoas de todas as tribos. Todas as tribos significa que nenhuma tribo ficou de fora. Todas as nações que já não mais existem. Todas as línguas, todos os dialetos. Imagine só aquela riqueza de graça naquele dia diante do universo. Como é dito aqui, principados e potestades, ao virem aquela grande multidão, todos os salvos, aí o universo saberá e conhecerá a sabedoria de Deus. A multiforme graça. Alguém já parou para imaginar o que é multiforme graça? Não precisa inventar. Teologia tem mania de inventar. Já houve quem dissesse assim, olha, multiforme graça são os dons espirituais. E eu perguntei para a pessoa, por que os dons? Não, porque são muitos dons. Então, Deus se manifesta em línguas, em profecia, está vendo? Variadas formas. Mas aqui não está falando de dom. Primeiro eu falo da graça da salvação. O assunto é que o mistério diz respeito aos gentios, que são participantes da mesma graça da salvação, das promessas da salvação. Eles não estão excluídos. E agora é dito que quando então, naquele grande dia, todos esses salvos estiverem apresentados ao universo em plena redenção, é dito que principados e potestades vão compreender, vão entender o que eles nunca entenderam. E quando fala principados e potestades, não necessariamente eles sejam os caídos, né? Principados e potestades são os poderes, são seres criados por Deus, são potências, poderes, governos, mundos. Então, os mundos, quando virem todos os salvos, de toda tribo, nação, língua, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as culturas. Puxa, vamos olhar assim e falar assim, mas aquele povo daquela cultura, com aquela roupa, pode ser salvo? Como assim? Nós temos um preconceito terrível. Quando você, porventura, vê alguém de outra cultura, sobretudo uma cultura um pouco menos avançada que a nossa, os povos com uma roupa diferente, uns turbantes na cabeça, você não fica assim olhando assim, pensando que a pessoa está endemoniada, não? Você nunca pensou que aquela pessoa pudesse estar endemoniada? Sim ou não? Fala a verdade. Se não for branco, então, se a pessoa não for branca, é um preconceito latente, é um preconceito da cor, é um preconceito da religião. Naquele dia você vai se deparar com gente salva. E não pensa que Deus vai fazer a pessoa ficar igualzinho você, não. Não vai mesmo. Se bem que os crentes querem que todo mundo tenha olhos verdes ou azuis, cabelos loiros e roupa branca. É assim que eles pintam. Vai ter gente de toda cor, porque é a beleza da criação. Que coisa horrível seria o mundo se só houvesse gente branca. Feio, todo mundo branco. Ou todo mundo negro, ou todo mundo índio, ou todo mundo... A beleza é a diversidade, é lindo. O mundo é lindo. Os seres humanos são lindos. E cada cultura tem a sua beleza. E tudo isso é de Deus. Eu não me refiro aos fundamentos religiosos. Estou falando das pessoas, da cultura. Quando o universo vira, então, toda essa beleza da salvação, eles compreenderão a multiforme, as múltiplas formas da graça de Deus. Para você que achava que a graça de Deus só agia de um jeito,
do seu jeito, da sua igreja, da sua denominação, da sua religião. Eu espero que você esteja lá para você conhecer a multiforme graça de Deus, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha. Eu sei que esse tipo de mensagem, né, levanta muito questionamento, né? Mas assim nós compreendemos à luz da própria Escritura, do todo da Escritura. Mas só uma coisa eu queria saber. Digamos que, se eu não concordasse com essa nossa visão, eu diria assim, olha, eu não concordo porque eu não consigo perceber, mas eu torço para que seja deste modo. Porque é muito bom, é muito bonito. Agora, o que eu queria saber é que, por que os opositores dessa verdade, qual é o interesse que eles tenham que não seja deste modo? Porque eles não querem que seja deste modo. Eles brigam com você, eles xingam, espumam a boca, porque eles querem provar que não é assim. E não pode ser dessa maneira. Parece que existe um desejo muito grande, né, de que Deus salve somente ele e a família dele. E as tias dele.